Antes de começar, eu senti claramente da parte de Deus que, embora essa palavra é para toda a igreja, existem algumas pessoas aqui, e você vai saber que é você, que o Senhor escolheu hoje, e tem uma porção hoje só sua. Deus preparou algo para toda a sua igreja, mas Ele enviou alguns anjos, eu senti claramente, com uma porção especial. Em algum momento da palavra, eu vi como alguns anjos, eles vão chegar em pessoas específicas, eles vão se colocar na sua frente, e vão colocar diante de você um alimento especial. Além do que eu estou pregando, além do que é para toda a igreja. Talvez você, que está me olhando e me ouvindo agora, talvez está queimando o seu coração para isso. Você é um alvo especial nessa noite. Hoje é uma noite especial. Nós vamos falar hoje sobre as lentes da graça. Diga, as lentes da graça. Introduzindo então esse alimento profundo e esse despertar profundo que nós teremos nos 21 dias. E acredite, nada é mais revolucionário do que enxergarmos como o Senhor enxerga, do que olharmos como o Senhor olha, do que vermos o Senhor como Tu és. É tão poderoso assim. É tão poderoso quando o Senhor toca em nossa visão. É tão poderoso quando o Senhor marca as nossas vidas. Amém? Amanhã nós vamos iniciar esses 21 dias para enxergar pelas lentes da graça. E nesse período, nós sofreremos uma revolução na maneira que enxergamos a Deus, na maneira que nos enxergamos e, por consequência, na maneira que enxergamos as pessoas. Diga, uau! Você sabe, eu lembro de um milagre tão poderoso de Jesus. Quem aqui já leu, ouviu sobre o milagre do cego Bartimeu? Levanta a mão bem alto. Havia um cego. E sabe o que é interessante? Deus falou comigo, estava de manhã aqui, passei o dia aqui em consagração. Fiz de manhã para depois assistir o jogo e tentar ser feliz no jogo, mas não deu certo. Cadê os corintianos aqui? Parabéns para os corintianos. Uma salva de palmas para o Corinthians. Tô vendo, é o Edgar lá no fundo? Safado. Veio com a camisa do Corinthians. Senta aí para ouvir a palavra, é para você também. Glória a Deus. Parabéns aos corintianos e também a toda a equipe de arbitragem que sempre coopera para os irmãos. Toda a equipe faz parte. Uma salva de palmas para os juízes. Uma salva de palmas para os juízes. Isso, os juízes de hoje. Obrigado. Obrigado, palmeirense. Mas parabéns. Palmeiras não foi competente para ser campeão. O Corinthians foi competente. Amém? É brincadeira, mas é verdade. Mas eu não poderia deixar de falar. Se o Palmeiras já se ganha, a pregação hoje, metade seria. Então Deus sabe o que faz. Você sabe, caiu a escala, falei, Dênio, eu mesmo. Mas Deus já sabia que não ia ser campeão. Olha o Douglas lá também, com a camisa do Corinthians batendo. Faz parte. Mas você sabe, eu estava aqui pela manhã, estudando essa palavra, em consagração, e aí veio muito forte falar algo. Deus falou algo muito forte no meu coração. Quando Bartimeu, aquele cego, ele é curado, e ele não via, ele era cego. Quem foi a primeira pessoa que ele viu na vida dele? Jesus. Ele nunca tinha visto ninguém. Quando ele abre os olhos, o que ele vê primeiro é Jesus. Imagina, você nunca viu nada, é a primeira visão que você tem na sua vida. É o próprio Jesus. E Deus falou comigo, André, nenhum milagre na Bíblia, nenhum milagre está ali por acaso. Todos os milagres aconteceram literalmente, diga amém. Aquele cego viu, os paralíticos andaram, os surdos ouviram, os mudos falaram. Os endemoniados foram libertos. Mas nenhum milagre, nenhuma história, quando você se deparar no Evangelho e ver uma ação de Jesus, um milagre de Jesus, acredite, é mais profundo do que aquilo que você está lendo. Tem a ver com algo em você. Todo milagre de Jesus só está na Bíblia, porque todos nós éramos cegos antes dele. E você sabe, você olhava para os seus pais, mas olhava como Bartimeu, cego. Você olhava para as circunstâncias, mas como um cego. Você olhava para o futuro, mas como um cego. Mas quando os seus olhos se abriram para ver Jesus, através de Jesus, você pode ver todas as coisas diferentes. Porque quando Jesus abre os seus olhos, a primeira coisa que Ele te mostra é Ele mesmo. Jesus é o óculos de Deus, sabia disso? Quando Deus olha para você, se não fosse o sacrifício de Jesus, o que restaria para você e para mim era a ira de Deus.
Mas agora, quando Deus olha, Deus vê Jesus primeiro. Bartimeu teve a experiência que nós temos também. Enxergar pelas lentes da graça é ver as pessoas em Cristo, é ver as circunstâncias em Cristo, é enxergar o Pai, mas sabendo que o sacrifício foi aceito, que o Filho já foi sacrificado e ressuscitou, e agora eu tenho acesso à presença dEle, eu sou muito amado. A primeira pessoa que o cego viu foi Jesus. E o que o Senhor vai fazer nesses 21 dias é te fazer, antes de olhar qualquer coisa, olhar pelos olhos de Jesus. Olhar primeiro Jesus. Você sabe, nenhum milagre aconteceu por acaso. Quando um paralítico foi curado, ok, ele não andava, agora anda mais. Mas é um sinal. Ninguém pode andar como um paralítico não pode, mas nenhum ser humano consegue andar nos caminhos de santidade de Deus, se Deus não curar os seus pés paralíticos para andar no caminho reto. Tenta ensinar a corte, tenta ensinar a fidelidade, tenta ensinar a generosidade, tenta ensinar as bem-aventuranças para alguém que não nasceu de novo. Ele é paralítico, as pernas dele não conseguem andar pelos caminhos de Deus. Mas quando alguém encontra Jesus, a paralisia é curada. Agora os seus pés são para caminhar em Deus. Sabe para onde você não tem pé mais? Você não tem mais pé para ficar no mundo. Sabe por quê? Pode até tentar caminhar para o mundo. Para o mundo agora você é paralítico. Você dá 2 passos no mundo, aquela lavagem não combina mais com você. O pecado não combina mais com você. Quando você peca agora, sabe o que você percebe? Esse não sou mais eu. Isso não é bom, agora eu estou mal. Sabe por quê? Porque todo milagre de Jesus, na verdade, é um milagre da salvação. É para nos ensinar algo. Você era surdo, como os surdos que Jesus curou. Porque você podia ouvir as pessoas, você podia ouvir as coisas, mas você não podia ouvir a Deus. Porque o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Só o homem espiritual. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Então, nesses 21 dias também, quando você abrir a sua Bíblia e ver cada milagre de Jesus, lembra, eu ainda preciso a cada dia enxergar como Ele enxerga, andar nos caminhos dEle, ouvir a voz dEle, falar da graça dEle, porque cada milagre que Jesus operou em alguém, cada perdão, cada libertação, também é para você, mesmo depois de convertido. São experiências profundas de Deus. A falta de uma visão adequada, então, por isso o primeiro milagre de Jesus, não o primeiro na história, ali na cronologia bíblica, mas o primeiro milagre que nós, como cristãos, precisamos ter é a mudança da nossa visão. É ver de uma forma diferente. Uma das coisas mais impactantes, uma das coisas mais profundas que Deus faz em nossa vida, a sua experiência pessoal, ela tem muitos quadrantes, muitos aspectos, mas o mais importante, um dos mais importantes, e um dos primeiros, é que a sua visão é mudada. O que é a visão? É a forma como você enxerga. É o prisma que você olha, é a maneira como que você vê. Se Deus não mudou a visão de alguém ainda, então a vida dele não pode ser mudada. Às vezes você quer que áreas da sua vida sejam mudadas, mas não antes da sua visão. Se a sua visão é distorcida, a sua ação será inadequada. Se você não vê, então você não consegue agir. Semanas atrás o pastor Gustavo estava pregando e ensinando. Se você desligar o farol do seu carro, você fica inseguro para dirigir, porque você não vê à frente. Quando você não tem visão, quando você não tem luz de Deus, você não consegue perdoar, amar, honrar. Você não consegue. E sabe o que o diabo vai fazer sempre? Tentar cegar os seus olhos. O que aconteceu com Sansão quando ele peca? Os olhos dele foram cegos. Os olhos dele foram atacados. É um sinal. Quando eu paro de ouvir a Deus, perceber a Deus, a primeira coisa que o diabo faz é nos cegar. Mas nesses 21 dias, Deus vai colocar a mão nos seus olhos, fazer você enxergá-lo como você nunca enxergou, fazer você se enxergar como você nunca se enxergou. E quando você olhar para os seus irmãos, para os seus familiares, para as pessoas, você vai aprender a olhar como Deus olha. E acredite, quando nós temos a luz de Deus, então nós temos o propósito de Deus queimando em nós. Sabe o que é interessante? É o que você precisa. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, mas ela também é lâmpada para os nossos pés. Quantos aqui tem palavras e promessas de Deus sobre a sua vida? Diga amém bem forte. Pois é, às vezes não temos dificuldade de deixar a palavra dar luz para o caminho. O que aponta para a luz no caminho? Luz lá na frente, eu vejo o futuro. Talvez muitos de nós sabemos onde vamos chegar um dia, cremos na promessa que Deus tem, na palavra profética. Talvez você veja o seu chamado como um pastor, como um empresário. Talvez algo que Deus prometeu para a sua família, algo que Deus prometeu, os dons que você vai fluir lá no futuro. Isso é luz para o caminho. Mas a cada vez que você identificar luz para o seu caminho acerca do futuro, identifique também a lâmpada para os seus pés. Qual que é o próximo passo?
Muitos sabem o futuro, mas não sabem o próximo passo. A mesma palavra que dá luz para o seu caminho, dá lâmpada para os seus pés, para saber, eu sei o futuro onde eu vou chegar, parece distante, mas Deus também me dá o próximo passo naquela direção. A palavra de Deus, nesses dias, vai trazer luz para os seus caminhos, mostrar quem você é, quem você vai se tornar, aquilo que Deus tem para você. Mas a palavra também, nesses dias, vai dar lâmpada para os seus pés, para você não ficar perdido. Ah, eu tenho um chamado, vou cantar para as multidões. É luz, lá no fim do túnel. Mas qual que é o próximo passo? Você não canta nem na célula ainda. Você entende? A lâmpada para os pés é algo prático, é algo simples. E eu sinto claramente, se você se sente perdido, se você se sente desanimado, é porque falta visão. Porque talvez falta lâmpada para os seus pés. Mas nesses dias, o Senhor vai alcançar você com a palavra dele. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então, é muito importante nós sermos tocados por Deus quanto à nossa maneira de enxergar, quanto à maneira que nós cremos, quanto à maneira que nós agimos. E para vermos a Deus de forma correta, é necessário revelação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e também nós projetássemos Mateus, capítulo 16, versículo 16. Mateus 16, 16. Lá em Mateus 16, 16, Pedro, ele fala por revelação. E vocês perguntou a ele, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha para cá. Aqui aconteceu uma experiência de revelação. Diga revelação. Quem aqui já teve revelação de Deus? Diga amém. Sabe quando você teve revelação? Sabe aquela situação que você não está entendendo, você não está percebendo, você está em crise, de repente você abriu a Bíblia, ou alguém falou com você, ou adorando, tocando um louvor, pá, veio luz, queimou seu coração. Isso é revelação. É quando Deus te mostra a maneira que Ele enxerga. Então a revelação é algo do Espírito Santo. Jesus estava diante dos discípulos e Jesus perguntou, quem os homens dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? Jesus está interessado em saber como nós o enxergamos. Diga, visão. E aí, quando Pedro falou, Jesus não elogiou Pedro simplesmente. Ele disse, Pedro, não foi carne ou sangue, ou seja, não foi um livro que você leu, não foi uma coisa que a sua mente bolou, não foi uma ideia na sua cabeça, simplesmente, Pedro, foi o Espírito que revelou, não foi carne e sangue. Ou seja, é impossível termos a visão restaurada pelo nosso esforço, é necessária a revelação de Deus. Quando o apóstolo Paulo orava pelas igrejas, uma das orações prioritárias dele era, Senhor, ilumina os olhos do entendimento deles, dá a eles espírito de revelação. O espírito de revelação é a coisa mais importante. O que é? É a luz de Deus para ver. Você não pode apropriar daquilo que você não vê. Você não pode desfrutar daquilo que você não enxerga. Por isso, antes de você receber, você vê. Sabe o que é interessante? Quando Jesus morre e ele ressuscita, e ele aparece para os discípulos, havia um discípulo que não creu que ele tinha ressuscitado. Precisou ver para crer, mas ali era uma visão natural. Quando ele viu, Jesus foi amoroso, misericordioso, deixou Tomé tocar nas suas mãos furadas. Tomé, então, ali creu, mas o que Jesus disse? Mais feliz é o que não viu e creu. Sabe quem não viu e creu? Quem teve revelação. Então, antes de receber, você enxerga. Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque o Espírito revelou. E sabe o que aconteceu com Pedro? Ele recebeu uma chave. Eu quero te falar, nesses dias, a revelação vai queimar no seu coração e você vai receber chaves. Pedro usou a chave lá em Atos. Chave é aquilo que abre portas para novos tempos. Pedro abriu a porta para os judeus se converterem em Pentecostes. Mais tarde, Pedro usou a mesma chave. Qual que é a chave? A pregação do Evangelho. Deus deu a Pedro a chave. Por quê? Pedro foi o cara que inaugurou a vida da igreja pelo batismo com o Espírito Santo. 3.000 se converteram, que eram judeus. Foi o que? A chave Jesus deu para Pedro, para a conversão de judeus, para começar a igreja. Pouco mais tarde, Pedro é usado para os gentios através de Cornélio. Ou seja, toda vez que Deus te dá revelação, Ele também vai te dar chaves. E nesses dias, Ele está te dando chaves para abrir ciclos e tempos da sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. É isso que aconteceu. Deus está
E Deus está nos convidando então a ter revelação. A ter revelação. Quando você descobre quem Deus é, pela revelação, Deus mostra quem você é. O que aconteceu com Pedro nesse dia? Quando ele falou, tu és o Filho de Deus, o Cristo. O que Jesus disse para ele? E tu és Pedro. Nós não vamos saber o que nós somos em Deus, o que nós temos em Deus, o que podemos fazer em Deus, sem antes saber quem Deus é. Deus só mostra quem nós somos quando nós vemos quem Deus é. Então, as lentes da graça é a revelação que Deus dá de quem Ele é. E quando você é tomado dessa revelação, Ele vai revelar o que você é, vai falar algo da sua identidade, vai falar algo sobre você, sobre quem você é nele. Se você não tiver essa revelação, você vai ser levado por qualquer problema, por qualquer tentação, por qualquer pecado, qualquer coisinha. Eu fico vendo alguns irmãos que ficam magoados com o outro. E acho que está certo, e acho que pode virar a cara para o irmão em Cristo na igreja. Está perdendo tempo. Está paralisado no seu chamado. Está achando que está feliz, mas está arrebentado. Por quê? Porque não sabe quem é ainda. Não é porque não sabe quem o outro é. Quando você sabe quem você é, que foi perdoado, que foi amado, que em si mesmo não tem nada de bom na sua carne, você se coloca numa posição de perdoar, de amar, de resolver. Infelizmente, tem pessoas que vão empurrando a vida inteira com a barriga. Sabe por quê? Não tiveram a revelação de quem Deus é e de quem eles são. Vai passar ano, vai ficar, você vai estar no 30º 21 dias. Se você não permitir a revelação tomar o seu coração, mudar a sua vida, a igreja inteira avançando e você não vai sair do lugar. Porque não houve resposta de fé diante das situações. Eu sinto te falar para você algo. Entrega as mágoas do seu coração. Entrega as mentiras que o diabo tem colocado na sua vida. Quando Pedro descobriu quem ele era no Senhor, ele teve falhas depois disso. Ele cometeu falhas, mas uma chave tinha sido dada para ele. A revelação de Deus não te faz alguém perfeito, mas te faz alguém que sabe quem você é nele. E mesmo diante da frustração, nada acabou, porque o que você é não depende nem do que você faz. Você é muito amado por Deus. E nesses dias, a revelação de Deus tomará o seu coração de forma tão poderosa. Deus está lhe convidando a tirar a venda, tirar as escamas e passar a enxergar tudo através da sua graça, que é Cristo. E nós precisamos entender nesses dias, o que são essas lentes da graça? Quais são os reflexos delas sobre a nossa vida? Hoje eu vou falar sobre alguns deles. Mas durante esses 21 dias, o Senhor quer mover revelação dentro de você, fé dentro de você, a palavra dentro de você, para que a sua vida seja mudada, para que coisas sejam transformadas. Amém, irmãos? A primeira coisa que as lentes da graça vão produzir é porque enxergar as lentes da graça produz transformação. O que vai acontecer comigo enxergando pelas lentes da graça, pastor? O que vai acontecer comigo se eu começar a enxergar como o Senhor enxerga? Se eu começar a ver o Senhor como o Senhor é? Se eu andar em revelação? A primeira coisa é que você é transformado. Você vai ser afetado por essa experiência. Você vai ser impactado por isso. Nós não podemos pregar um evangelho de salvação para os outros que ainda não nos tocou, que ainda não nos mudou. O alvo de Deus é te encher de tanta luz, de tanta revelação, primeiro para você. Ele quer que enquanto nós pregamos, enquanto nós praticamos o evangelho, nós mesmos estamos sendo transformados, nós mesmos estamos sendo moldados. E nesses dias, e a palavra transformação poderia ser traduzida por transfiguração, ou seja, as pessoas vão te olhar e não vão nem te reconhecer mais. A mesma palavra no monte da transfiguração de Jesus, lembra lá nos evangelhos? Jesus sobe no monte e os discípulos veem ele brilhando. E aí diz que é o monte da transfigurar. A mesma palavra ali do original no grego é que diz que nós seremos transformados em Romanos 12 e também em 2 Coríntios 3,18. Projeta para nós e abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios 3,18. Olha o que diz quando nós enxergamos pelas lentes da graça. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, aleluia, somos transformados, essa palavra aqui, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. No Novo Testamento, a sua transformação é uma consequência da sua contemplação. Enxergar como Deus enxerga tem o poder de gerar em nós um nível de fé que vai transformar as nossas vidas. Diga aleluia. A maneira que você enxerga
muda quem você é. Sabe o que é interessante? Se você ver esse texto, diz que é com o rosto descoberto. Digo, rosto descoberto. O contexto desse texto, o apóstolo Paulo diz que na velha aliança, que teve glória, Moisés, quando ele descia do monte, ele tinha um véu, diga véu. Não era ali o véu do templo, era um véu que ele colocava para as pessoas não perceberem que quando passassem os minutos, a glória ia o quê? Sumindo. Moisés descia do monte de intimidade com o rosto brilhando. Amém? E esse rosto dele brilhava muito. E as pessoas respeitavam ele por causa dessa presença. Já viu gente que o rosto brilha de tanta presença de Deus? Mas nós estamos na nova aliança, isso tem que ser permanente. Mas a de Moisés desvanecia, apagava-se. E aí sabe o que ele fazia? Ele colocava um véu para ninguém ver. Porque, o que é interessante? Aqui diz que toda vez que Moisés é lido, o mesmo véu é colocado. Então o que é esse véu? É você ficar se percebendo o tempo todo. Ver se você está certo ou errado. Se está perfeito ou não está. Ai, pensei um pecado. Ai, fiz um negócio. Ai, fui ignorante. E você fica o quê? Acusado. Moisés descia do monte com uma consciência de si. Sabe que tem muita gente quando vai orar. Sabe, estava cantando aqui agora, não estávamos cantando? Sabe que muitos não tocam mais profundo a presença de Deus? Porque você fica aqui pensando em você. O véu apontava para o quê? Estão me olhando. Não podem. É o tempo todo estar apercebido e avaliando a si mesmo. Isso pode ser também explicado pela introspecção. O que é introspecção? É você olhar para dentro de você e tentar se conhecer. Só que tem um problema. Você pode ser enganado pelas emoções. Você pode ser enganado pelo seu coração. A Bíblia diz que é na luz de Deus que nós vemos luz. É quando Deus nos mostra. Se Pedro ficasse procurando rocha nele, ele não ia achar. Simão significa inconstante. Simão era inconstante. Quando ele teve revelação de Deus, Deus mostrou para ele que ele era constante. Pedro é constante. Se você olhar para você, você vai ver, eu sou inconstante. Mas se você olhar para Deus, Deus mostra, eu te faço constante. Por quê? É contemplando o Senhor. Deus é inconstante? Deus é pecador? Deus é injusto? Deus é pobre? Deus é doente? Deus é amargurado? Deus é egoísta? Deus é passivo? Deus é preguiçoso? Pois é, enquanto você tem o véu, você está olhando para si, você vai achar preguiça, vai achar passividade, vai achar rancor, vai achar pecado, e você não muda olhando para si. Mas quando você olha para Ele com o rosto descoberto, você vê aquele que é, que era, que é e que há de ser, aquele que é perfeito, e olhando para aquele que brilha, para a glória de Deus, Ele mostra quem você é, pois as pessoas vão ver aquilo que você contempla. É o que a Bíblia diz. As pessoas, você está refletindo. Como eu vou refletir a Deus se eu não estou olhando para Ele? Quando que você não consegue ver o brilho da lua? Quando ela entra na frente do sol. Porque a lua não tem brilho. Só que a lua ilumina e decora a noite. Tão maravilhosamente. Porque ela está simplesmente olhando para o sol. O brilho que você vê na lua é um reflexo do brilho do sol. Lua na Bíblia aponta para a igreja. Sabia disso? Como Deus fez lá em Gênesis. Fez o sol, a lua e as estrelas. É Cristo, a sua noiva e os santos. Quando José, que há pouco tempo pregamos, teve um sonho, ele viu o sol, a lua e as estrelas. O sol era o pai Jacó, a lua era a mãe. Ou seja, o noivo e a noiva. A lua, a igreja não tem brilho próprio, mas o sol da justiça é Jesus. Ele brilha para sempre. Quando nós olhamos para Ele, então no meio de um mundo em trevas, nós vamos nos destacar e refletir a glória dEle. Pode perceber, a lua também está lá de dia, mas você não vê a lua de dia. Porque quando o sol está, a igreja some. Quando Jesus vem, não importa quem é a igreja, não importa quem são as pessoas. Mas sabe o que aponta à noite? O sol foi para a glória. Mas enviou o brilho dele, o Espírito Santo, para dentro da igreja, a lua. No meio das trevas que é a noite. Então de noite, onde o mundo está em trevas, a igreja brilha. E as pessoas se convertem. E o Senhor brilha sobre você. Diga uau! É a palavra de Deus. Então, contemplar o Senhor é estar focado nele. Você é transformado, aqui diz, essa luz que você está olhando, porque você vai se tornar aquilo que você admira. Pode perceber, quando você era fã daquelas bandas, quando você curtia, era criança. Ou então aqueles caras que é fã daquele jogador de futebol. Está amarrado, cheio de falar de futebol, assunto chato. Então, as pessoas se tornam parecidas, elas se vestem quem elas admiram, elas imitam quem elas admiram, elas se parecem, isso é normal.
Por que muitos não se parecem com Deus? Porque não admiram, não contemplam Deus. Aquilo que você contempla afeta a sua vida. Por isso que o diabo investe muito em televisão, em imagens, para nós olharmos e contemplarmos modelos errados de casamento, de filho, de tudo. E aí o que vai acontecer conosco? Vamos reproduzir uma vida caída. Mas nesses dias, o Senhor vai nos levar a enxergar pelas lentes da graça. E contemplando com as lentes da graça, nós seremos transformados. Eu sei que o seu maior desejo é ser transformado. Ser mudado pela glória dele, ser mudado pela palavra dele. É o que a Bíblia está dizendo. Olha só que poderoso isso. Mas enxergar pelas lentes da graça não só nos transforma. Enxergar pelas lentes da graça nos assegura uma posição. Esse é o segundo ponto. Enxergar com as lentes da graça nos assegura uma posição. Diga, posição. Nós já recebemos uma nova posição. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Efésios 2, versículos 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha que texto lindo, irmãos. Vou ler novamente, acompanhe com fé. Eu sinto que muitos vão ter revelação nessa segunda vez agora. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Mas para quê? Para mostrar por todos os séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A sua posição nas lentes da graça é assentado com Cristo nas regiões celestiais. Não aceite os demônios governarem a sua vida. Não aceite as mentiras do diabo governar a sua história. Não aceite as circunstâncias na terra serem mais fortes que a sua posição no céu. Enxergar pelas lentes da graça é crer na palavra. E a minha Bíblia e a sua Bíblia, a palavra de Deus diz: nós estamos com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de potestades. Que lugar é esse? Que lugar é esse que nós estamos? É o lugar da presença, é o lugar da palavra, é o lugar de autoridade. Mas sabe o que é lindo? Por que Ele te assegura uma posição? Para mostrar para o universo inteiro. Quando o universo, os seres, os anjos, as criações vão olhar o trono de Deus, eles veem nosso espírito posicionados lá. Pessoas imperfeitas, pessoas que falham, pessoas que não sabem de nada. Mas quando o mundo olha, ele está mostrando: eu decidi ser bondoso para com meus filhos, e eu coloquei eles comigo, eu não os deixarei órfãos, eu estou com eles. O mesmo Espírito Santo que veio para a terra habitar em você, também te colocou posicionalmente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga uau. Eu gosto muito do exemplo que o pastor Deno já contou, não sei se foi num culto. Se você quer ser bom para uma pessoa e mostrar sua bondade, existem várias maneiras e vários níveis de amor e de bondade. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu quero mostrar o quanto eu amo a minha esposa para ela. Ela pode chegar um dia em casa e eu ter feito uma surpresa, colocado lá uma série de surpresas, de presentes, de decorações, de declarações de amor, e ela vai se sentir amada, amém, irmãos? Então eu amo muito ela e quero mostrar que eu a amo. Se eu quiser, e se eu amar ainda mais, e quiser demonstrar ainda mais o meu amor e a bondade, eu posso convidar todos os amigos dela, os familiares, fazer uma surpresa para ela, e aí, além de ela se sentir amada por mim, ela vai se sentir honrada diante das pessoas, sim ou não? Mas se eu quiser ainda mais, demonstrar ainda mais minha bondade, mais meu amor, e eu quiser mostrar para a minha cidade inteira, eu posso comprar um espaço no outdoor, colocar lá uma declaração de amor, para a cidade inteira passar na avenida e ver lá o quanto eu a amo e quanto eu sou bom para ela. O quanto ela é importante. Ela vai se sentir amada, mais amada ainda diante de toda a cidade, porque eu investi, me preocupei. Mas se eu ainda quiser mostrar para o Brasil inteiro, eu junto milhões de reais e compro um horário da novela, que infelizmente é o povo assiste mais, que é os recordes de televisão, né? Ou do Jornal Nacional, no intervalo,
num comercial, o Brasil inteiro vai ver o quanto ela é amada. Eu não tenho condição de fazer isso, né, irmão? Você sabe, mas um dia quem sabe. Mas ela se sentia amada, sim ou não? Mas Deus fez algo maior. Ele não fez só para todo mundo. Ele decidiu mostrar a bondade dele com você por todos os séculos, por toda a eternidade, para mostrar nos séculos que ainda vão vir a sua abundante riqueza de graça, pela sua bondade para conosco em Jesus. Ele colocou no outdoor do céu, do trono. Eu e você estamos lá. Quando os demônios querem olhar para lá, eles sabem, eles nunca vão estar lá. Mas Deus te amou e te colocou lá. Enxergar pelas lentes da graça nos mostra uma posição que nós temos de filhos, que não pode ser revogada. Você é filho, você é amado. Nesses 21 dias, você pode sentir uma posição de proteção, de honra, de bênçãos. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Irmãos, quando que Deus abençoou Adão na criação? Quando Deus deu propósito para ele, deu um lugar para ele. Quando Deus colocou Adão no Éden, falou, cultive e guarde o jardim, e os abençoou e lhes disse, deu uma missão. A bênção de Deus está na posição de filho. Você não tem que correr atrás da bênção, tentar convencer Deus a te abençoar. Só precisa estar na posição de filho, e as bênçãos vão correr atrás de você. Serão 21 dias de bênçãos correndo atrás de você, que sabe quem é em Deus, que sabe que é filho amado de Deus. Quantos podem dizer amém? Mas tem um terceiro princípio: enxergar com as lentes da graça lhe fará acreditar nas pessoas. Você sabe? Olha o que a Bíblia diz em 1 João 3,16. Conhecemos, 1 João 3,16. Não é João 3,16, que é lindo também. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado. É por ele que você tem que dar a vida. Sabe por que nós podemos amar os nossos irmãos e acreditar neles? Quando eu olho, quantos estão comigo? Diga amém. E eu percebo que vocês estão mesmo, estão assim, ó. Isso é uma igreja faminta pela palavra. Quando eu enxergo pelas lentes da graça, eu não consigo desistir do meu irmão, porque eu vejo que ele jamais desistiu de mim. Quando eu olho pelas lentes da graça, o que resta para mim é acreditar até o fim nas pessoas. Mesmo aqueles que me traem, mesmo aqueles que me maldizem, porque a lente da graça é uma lente em que o pecado já foi perdoado, é uma lente em que a maldição já foi quebrada. Eu consigo olhar e não sentir dor. Se você tem uma mágoa com alguém, ou se você está machucado com alguém, se você hoje colocar o óculos da graça, as lentes da graça, os óculos de Deus, você poderá ver que você também não prestava e Deus foi até o fim com você e te ama, te fez um filho amado, que Deus também fará isso com as pessoas. Enxergar com as lentes da graça é acreditar nas pessoas. Humanamente não é difícil acreditar nas pessoas, é impossível. A psicologia quer provar que é impossível a mudança. Desvio de caráter não muda, não sei o que não muda. Verdade, está certo, humanamente. Nós não nos mudamos. Vou mudar, vou mudar, vou mudar. Faz a mesma coisa. Eu vou mudar minha esposa, vou mudar minha esposa. Não muda essa maledeta. Vou mudar meu marido, vou fazer isso, vou mudar ele. É mais difícil ainda. Já viu mãe querendo mudar filho? Ele tá assim, mas vou mudar ele. Não muda não. Depois de 2 dias. E filho mudando pai? Não, meu pai é chatão, tá assim, mas vou mudar. Mas Deus pode nos mudar. Nós não nos mudamos, então é difícil acreditar nas pessoas. Mas nas lentes da graça, não tem como duvidar das pessoas. A mesma impossibilidade de acreditar nas pessoas humanamente é também a mesma impossibilidade de desacreditar. Eu quero te contar um negócio. Eu não consigo não acreditar em você. Como pastor. Não porque eu sou pastor. Porque eu tenho aprendido pela graça. Eu falo pela graça. Eu olho, pode ser o pior pecado. Não dá para desacreditar. Porque eu não estou olhando para você, eu estou olhando para Cristo. Se Cristo resolveu investir o sangue dele em você, eu que sou burro, eu não investiria o meu dinheiro num banco que fosse falir, numa ação que fosse inconstante.
Você acha que Deus, em sua sabedoria, eu estava lendo Provérbios 8 hoje, o capítulo Provérbios do dia, como Deus fundou com sabedoria todas as coisas na terra. Você acha que Deus, sendo o mais sábio, o autor da inteligência, investiria, não o dinheiro dele, ele mesmo, em algo que não fosse dar certo? Se ele investiu o sangue em você, é porque você é um ótimo investimento, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. Você vai dar certo, você já deu certo, pelas lentes da graça, é impossível dar errado. Cristo já provou o seu amor por nós. Diante de uma nação, diante de um povo, diante dos séculos vindouros. As próximas gerações vão testemunhar o quanto Ele foi bom para você. Toda a eternidade vai ter que olhar para os céus, ver o seu nome lá e ver. Ele decidiu ser bom para você. Quando você se enxerga como um órfão, cada pessoa é uma ameaça. E você não consegue amar. Mas quando você se vê como um filho, cada pessoa é uma bênção, uma oportunidade de você praticar o amor. O ambiente mais genuíno da igreja é o ambiente do perdão, do amor, suportar uns aos outros, amar uns aos outros. E Deus vai colocar pessoas perto de você que vão errar com você, vão falhar com você. E ou você vai se encher de justiça própria, porque você é órfão, ou você vai se encher de compaixão, de graça, e enxergar como Deus enxerga. As lentes da graça vão te fazer acreditar nas pessoas. Nas pessoas. Deus ama as pessoas, por pior que elas pareçam ser. Deus acredita nas pessoas, por mais que elas tenham falhado e errado. Deus sempre dá a segunda chance. Deus sempre dá quantas chances forem necessárias. O natural nosso, com relação a alguém, é exigir, cobrar, reclamar, se frustrar. E só isso. Esse é o nosso natural. Quem é aquela pessoa que sempre está reclamando do líder, do pastor, da igreja? É aquele que não tem o amor de Deus. Por quê? Ele enxerga cada pessoa como uma oportunidade de preencher um vazio que só Deus pode preencher. Então ele está esperando algo das pessoas. Mas o inverso é verdadeiro. Quando eu estou cheio de Deus, eu não procuro pessoas para usar. Eu procuro pessoas para servir e amar. Então quando elas erram comigo, por que eu não me magoo? Porque eu não tinha expectativa. Só se magoa quem tinha expectativa. Mas cristão tem expectativa em Deus e não em homens. Tira a expectativa do seu marido. Tira a expectativa dos seus filhos. Tira a expectativa de você mesmo. O lugar das suas expectativas. Expectativa é esperança. Expectativa, o lugar das suas expectativas é em Deus. A lente da graça te mostra que não tem por que cobrar e exigir das pessoas. As pessoas que estão ao seu lado hoje não estão aí para te bajular. Elas foram colocadas do seu lado para serem amadas por você. Mas eu também preciso ser amado. Eu sei. É por isso que quem está do seu lado está ouvindo a mesma pregação que você para te amar. Já funciona. Mas tem um detalhe. Você nunca vai poder se amar através de alguém. Então não foca em ficar valendo quanto alguém está te amando. Faz a sua parte e ame. Você não pode se amar através de alguém a você mesmo. Mas você pode amar alguém através do seu amor. E por fim, enxergar com as lentes da graça lhe dará segurança. Diga segurança. Romanos 8:15, a Bíblia diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que quer dizer paizinho? Sabe qual que é o nosso maior problema nos relacionamentos, diante das circunstâncias, até do sofrimento?
é a insegurança. Por que você acha que o perfeito amor lança fora o medo? Porque quando eu me sinto amado, acolhido, protegido, eu não temo, porque eu me sinto seguro. Quem aqui tem o desejo de morar na Síria? Morar lá. É um projeto de vida com a sua família, lá, com seus filhos. É o lugar que menos pessoas estão indo morar. Todo mundo está saindo refugiado. Por quê? Só bomba, morte. Porque é um lugar inseguro. Com certeza é o lugar mais barato. Ninguém quer ir lá. Se eu te falasse hoje, quem aqui precisa hoje, cairia bem para você ganhar uma cobertura com uma varanda gourmet para fazer churrasco, um apartamento de 180 metros quadrados, uns 3 suítes e uma suíte presidencial, no melhor lugar do seu bairro, da sua cidade. Quem é que queria? Talvez eu tenha um, quero te dar. Quem é que quer? Levanta a mão. Quem é que, hoje, se viesse um anjo agora com isso, quem ia querer? Cairia bem ou não cairia? Cairia demais, né, Gustavo? Cairia demais. Grande, espaçoso, um condomínio maravilhoso. E mais, tudo já feito. Olha só, vocês querem mesmo? Então vou contar o resto. Tudo mobiliado. Vai saber se não está aqui no bolso. Calma aí. Tudo mobiliado. Não precisa pagar condomínio. Já está tudo pago. Só tem um detalhe. Foi constatado ontem que tem uma pequena probabilidade desse prédio cair. Mas é 1% só. Você iria? Você quer ainda? Quem quer ainda esse apartamento? Você quer ainda? Mas sozinho, né? Fala isso para sua esposa, o tapa que você toma. Você viu? Estava maravilhoso. Até ter um pouquinho de inseguro. Sabe qual que é a sensação que muitos de vocês têm? Muitos de nós temos? Está dando tudo certo, você deita a cabeça na travesseira, você pensa. Você está inseguro. E se todo mundo for embora da cela amanhã? Ou você está na corte de alguém, você pensa, e se ele terminar comigo amanhã? Ou você está sozinho e pensa, e se ninguém me escolher? Sabe por quê? Você duvida da construção que Deus te colocou. Você acha que Deus ia te colocar num apartamento desse para cair? A insegurança revela que a construção tem perigo. Mas Ele é a pedra angular da sua construção. E Jesus, como diz aquela música, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Olha aí, quem diria que eu ia citar Vilas Boas? Primeiro Alessandro. Mas você sabe, é verdade. Ninguém pode contra Deus. Ele é o responsável pela sua vida. Quando você enxerga pelas lentes da graça, você tem segurança. Quem tem segurança tem uma outra postura. Ele espera coisas boas. Ele não acha que vão tomar o lugar dele na igreja. Ele não acha que o pastor vai esquecer dele. Ele não acha que vai ficar para trás. Ele não acha que tudo e todos são contra ele. Ele está seguro, porque ele é filho, porque Deus é bom, e Deus está preparando ele para uma grande obra. Mas sabe qual que é o prédio que não cai? É o prédio que foi bem construído nas suas bases. Você é a edificação de Deus que não vai cair. Mas sabe por que muitos não entendem? Que talvez você está no tempo de crescer para baixo, de Deus construir alicerces, porque quando Ele começar a construir para cima, vai ser muito rápido. Já passou em frente a algumas construções, está o buraco, o muro, e não sai do lugar durante mau tempo? De repente você viaja e volta, está no 4º andar já. Ué, o que está acontecendo? É porque demora muito mais para fundar, para construir o fundamento, do que para levantar. Talvez você está no tempo de construir os fundamentos da sua vida. E você não entende, mas fica tranquilo. Deus é o arquiteto perfeito, é o engenheiro mais sábio. Ele está construindo, Ele está te ensinando, Ele está edificando a sua vida. Porque grande será essa torre que é você. Porque Ele quer mostrar a glória dEle através de você. Nesses 21 dias, Deus irá transformar a sua visão. Isso produzirá reflexos profundos na sua vida. Você sabe por que nós podemos estar seguros? Porque nós estamos na graça. Sabe que na lei, você já ouviu talvez essa história aqui? Na lei, quando Moisés, Deus aparece para ele, o lugar se torna santo. Digo, o lugar é santo. O que a Bíblia diz? Moisés, tire as sandálias porque o lugar que você pisa é. Ou seja, tira as sandálias.
Essa é a lei. Se não tirar, você vai ser consumido. Seu lugar não é aqui. Aqui é um lugar santo. Toma cuidado. Mas na nova aliança, o que nós vemos Jesus contando a parábola do filho pródigo? O filho pródigo nos mostra a segurança de filho. Está dando tudo errado. Ele está fazendo besteira. A culpa é dele. Sim ou não? O que ele pensa? Eu posso voltar para casa. Ele volta para casa achando que ia ser tratado como um servo. Como um escravo. Naturalmente. Sem as lentes da graça, tudo que nós merecíamos é ser tratados como escravo. E estava bom demais um prato de comida no final do dia. É o que ele pensava. Mas Deus manda ele tirar sandálias? Não, porque ele nem tem. Para quem tem sandália e acha que ela é importante, Deus manda tirar. Mas para quem não tem nada, só tem uma fome, só tem uma fé, só tem um desejo de estar com o Pai, traga sandálias para ele. Na graça, Deus te veste. Porque lá na lei, a terra era santa. Mas na graça, você se tornou santo. Porque o sangue te santificou. Traga sandálias, porque Ele é santo. Moisés, tira as sandálias, o lugar é santo. Agora coloca o seu nome, você. E eu falo, André, traga sandálias para André, porque ele é santo. Deus te vê santo, justo, e você pode estar seguro nessa posição. Na graça de Deus, não há lugar para o medo. Não há lugar para insegurança. Você pode estar seguro no amor de Deus. Você pode estar seguro hoje. Respira fundo aí onde você está. Até os palmeirenses podem estar seguros hoje. Lembrei de novo. Isso vai me perturbar ainda mais uns 2 dias. Mas sabe por quê? Todos nós podemos estar seguros. Porque nas lentes da graça, tudo que eu consigo ver é um Deus envolvido, comprometido e disposto o tempo todo, todos os dias, a me guardar, a me abençoar, a me amar. Você moraria numa casa que fosse ser destruída? Se você soubesse que uma casa tivesse um decreto sobre ela de pegar fogo e ser consumida, naquele dia, você ia ficar? Se descobrisse que a sua casa, hoje, ia ter um terremoto lá e ela ia desabar, você ia lá morar? Por que você acha que Deus foi morar em você? Deus vai morar numa casa que vai quebrar? Se nem você quer morar num lugar de risco, Deus tinha tanto lugar para morar na eternidade, decidiu morar em você. Sabe por quê? Porque sobre você tem um decreto de ser transfigurado. O decreto sobre nós é que o nosso corpo vai ser glorificado. Se eu sair daqui e morrer, se eu sair daqui e morrer e não aconteça isso, tomara que não, está tudo bem. Você não é o hotel de Deus. Você não é a pousada de Deus. Você é a casa de Deus. E se hoje você fazer uma macumba e pedir para ele sair, ele vai falar, eu não entrei por sua causa e também não saio por sua causa. Entrei porque eu quis e não saio. E vai ter paciência, porque mais cedo ou mais tarde, você vai procurar nos 4 cantos da terra um lugar e não vai encontrar um lugar como os braços de amor do Pai. E Ele sabe que se Ele te escolheu, é porque o seu final é um final de glória. Enxergar pelas lentes da graça é estar seguro nos braços daquele que me ama.